Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar, o segundo do dia, né? Esse deu a ideia assim no meio da tarde, porque hoje durante a live do trio, acho que foi o Gabriel, um telespectador nosso que sempre participa, ou foi o Matheus, rapaz, agora eu não sei, não lembro se foi o Gabriel ou se foi o Matheus Almeida, peço desculpas, eu não vi. Não voltei no minuto da live, mas hoje lá na live do trio, um dos dois mandou um superchat dizendo, né, que fazia 7 anos daquela tragédia, do jogo trágico aí. Na verdade não são nem 7, né, são 9, 2 de dezembro de 2024. Este jogo aconteceu em 12 de dezembro de 2015, né, que é a final da Copa do Brasil do tal ano, né, que eu me recuso a falar que nós perdemos para o rival, né? E eu tô rindo, mas é de nervoso. E é um jogo que eu simplesmente nunca revi. Eu nunca vi nada de novo, eu nunca vi dados, estatísticas, que eu digo nada, absolutamente nada. E eu vou explicar o porquê isso quer dizer alguma coisa. Até para provar, tô olhando aqui o corte, você tá meio bagunçado, mas eu vou dar a volta aqui, tirar o suporte rapidinho. PC desligado. A TVzinha também aqui, que eu uso de apoio, desligada, porque eu falei, se eu gravar e tiver com ele aqui aberto, igual eu faço, eu vou acabar procurando alguma coisa ou outra, e eu não quero. Desse jogo eu realmente não faço questão. Só para contextualizar, né, para relembrar o pouco que eu lembro dessa partida, a gente vence a final na Vila Belmiro por 1-0, né? Gol do Gabigol, que perde um pênalti até na ocasião. A gente tem aquele gol do Nilson, que meu Deus, e vai pro Allianz Parque, né, com 1-0 de vantagem. O Palmeiras abre 2, a gente diminui com o Ricardo Oliveira. Eu nem lembro os gols do Palmeiras, para falar a verdade. Eu lembro do gol do Ricardo Oliveira por alto assim também. E aí nos pênaltis a gente perde Marquinhos, Gabriel e Gustavo Henrique, né, perderam as cobranças. Eu nem lembro, por exemplo, quem fez as do Santos, quem cobrou as setas, de verdade eu não lembro. E por que eu estou explicando isso? Porque quer dizer alguma coisa, né? Normalmente é um hábito que eu tenho de olhar sempre. Assisto o jogo na Vila, chego em casa, primeira coisa, já tiver os melhores momentos, assisto. Se eu tiver acesso com facilidade, eu já falei que algumas vezes eu consigo pelo iScout o jogo completo também, revejo, né? Sem o jogo parando, né? Sem lateral, tiro de meta, enfim. Vejo de novo. Porque eu gosto de repente pegar alguma coisa que perdeu ou alguma situação, não sei. Vejo, claro, estatística para ver se alguma impressão às vezes de campo bate com o que foi numericamente, ou se não foi, né, se foi o inverso. Enfim, gosto de fazer isso. Mas essa partida eu nunca fiz, porque o trauma foi inexplicável, eu não sei explicar. Eu estava na Vila Belmiro no segundo jogo, não sei se o segundo jogo foi no Allianz, mas a gente teve um telão na Vila, né? E acho que tinham 5 mil pessoas, 4 mil e pouco, alguma coisa assim, eu lembro que era um número assim, todo mundo nas cativas assistindo, porque estava passando no telão, e eu assisti lá esse jogo, e eu lembro que quando chegou no segundo tempo, né, quanto mais perto do final ficava, eu tava com 2 amigos meus, a gente só ficava, nem olhando o jogo, só acaba logo pra gente comemorar, e né, não acabou todo aquele trauma. Enfim, foi uma partida que é realmente traumática, né? E até outras, por exemplo, até o Noronha hoje cita na live do trio, né, que é pior para ele do que a final da Libertadores. Cara, para mim eu não sei se é pior. Eu até falei que eu tenho mais trauma. Eu tenho mais trauma de 2015, mas eu não sei se é pior porque também dói, viu, a final de 2021, da Libertadores 2020 que acontece 21, né? Mas a Libertadores eu já vi uma vez os melhores momentos, uma vez só também. E quando foi chegando no gol que a gente perde, aí eu fechei o vídeo. Mas eu já vi, né? De 2015, a Copa do Brasil é impressionante, eu nunca vi nada, absolutamente nada. Se passa na timeline, no Twitter, em algum lugar, eu pulo, passo, algum vídeo sugerido assim. Eu já vi uma vez uma entrevista do Praz, ou do Ricardo Oliveira falando sobre o Praz, que a thumb era eles nessa final, eu passo direto, não consigo ver absolutamente nada. E ainda citei o exemplo, né, na live do trio, que quando passa no Premiere, às vezes tem isso, né? Que passa propaganda, tipo, vai anunciar um jogo da Copa do Brasil e passa alguns lances da Copa do Brasil, de Copas do Brasil é isso, né? Copas do Brasil anteriores, e eu mudo de canal, não consigo, mesmo a TV demorando para mudar e voltar, eu prefiro mudar e voltar e perder alguma coisa do que ver aquele
maldito jogo, qualquer lance daquele maldito jogo. E uma pouca coisa que eu lembro, das poucas coisas que eu lembro desse jogo, foi que o Ferraz manda uma bola na trave, né? E eu lembro de pensar, caramba, seria um herói improvável, né? Algo assim, porque se eu não me engano o jogo ainda estava 0-0 quando o Ferraz manda aquela bola na trave. Mas enfim, então, claro que a gente tem como hábito lembrar dos títulos. Hoje, por exemplo, faz 40 anos do título paulista de 84, né? Que o Santos vence por 1-0 o Corinthians com o gol do Sérgio Chulapa, e é um título importantíssimo, é o último até a gente ganhar, o último importante, né, entre aspas, até a gente ganhar o Brasileirão de 2002. Nesse meio tempo teve a Copa Conmebol, teve o Torneio de São Paulo, vale lembrar disso também, né, que eu particularmente não gosto de excluir, para falar que a gente ficou na fila, mas poxa, são títulos de relevância, né, talvez não primeira relevância, mas, né, o pessoal tira como se fosse uma Florida Cup, por exemplo, Orlando Cup, que a gente vai jogar lá em janeiro. E não era, mas tudo bem. Então, título importantíssimo, também fica marcado, e a gente tende sempre a lembrar as conquistas, né? E que bom, né? Porque é melhor realmente lembrar conquistas. Mas esse tipo de derrota também é o tipo de derrota que deveria ser lembrada, principalmente, não tanto pela torcida, claro, pra gente sofrer, mas principalmente por quem tá lá dentro, porque vai lembrar, né? A final era para acontecer em novembro, se eu não me engano, dias 18 e 25 de novembro. E aí o Modesto Roma aceitou a sugestão do Palmeiras, não era do Palmeiras, acho que foi da CBF, e o Palmeiras estava numa fase muito ruim. Em novembro o Santos estava voando, vencendo de todo mundo, e o Dorival com jogadores em fase muito boas, e aí o Santos aceitou adiar. Então o primeiro jogo foi dia 25 e o segundo dia 2 de dezembro. Não que se fosse em novembro era garantia que a gente ia ser campeão, não estou falando isso, não. Pode ser que a gente perdesse do mesmo jeito, só que é o tipo de detalhe que faz diferença, né? É o tipo de detalhe que a gente ganhou mais um tempo de descanso, de preparação, mas o timing era muito melhor pra gente em novembro, né? Enfim, então é uma derrota que dói muito, e é o jogo que eu jamais revi. Tem outros que também doeram, mas menos, é o que eu falei da Libertadores. Não é que também eu fique vendo finais que a gente perde toda hora, né? Mas é só um exemplo. Às vezes quando você vê um vídeo de um jogo antigo, um jogo marcante, por exemplo, a semifinal da Libertadores de 2007, a gente perde, mas é um que eu já vi algumas vezes, mesmo doendo, né? Mesmo menos problema. A final da Libertadores de 2003 também, né? Enfim. Agora, tem alguns que são bem mais difíceis, particularmente dessa Copa do Brasil é bem pior. Você tem algum jogo assim? É claro, se você falar do rebaixamento, já vi uma vez só, algumas vezes, talvez umas 2 vezes, mas um foi para vídeo de análise e outro, sei lá porquê, mas enfim, também dói pra caramba, claro, né? Mas tem algum jogo assim, algum que seja derrota de título? Um jogo normal, de repente, vai saber. Você tem?